Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpa aí pelo atraso no envio do relatório desse mês. A gente trocou a pessoa de finanças aqui do time e acabou demorando um pouco mais para fechar os números. Eu fechei os números no início dessa semana, mas acabou faltando tempo aí para enviar o vídeo, para gravar o vídeo para vocês. Vou tentar manter esse vídeo aqui hoje mais no tópico de captação, tá? Acho que alguns de vocês aí já sabem que a gente está num processo de captação. É, Lá atrás a gente abriu uma rodada adicional aí pro Seed, né, que era 1 milhão adicional dentro da mesma rodada que vocês fizeram. Dentro dessa captação a gente trouxe o Osvaldo, que eu adicionei no grupo essa semana, que foi mais um que entrou no formato de anjo. E aí ao longo dessa captação a gente foi abordado por um outro fundo, que é o GFC, que é um braço de Venture Capital da Rocket. E nas conversas com o GFC, essa captação acabou evoluindo e deixou de ser uma extensão do Seed e passou a ser um Series A, um mini Series A, tá? É, o GFC procurou a gente, eles acabaram conhecendo o produto pelos supermercados e fizeram uma relação rápida com o Halo Top e acharam o produto super interessante. E a gente teve conversas bem rápidas, e em 2 semanas eu conversei com os sócios, conversei com o Managing Partner lá na Alemanha e eles colocaram uma oferta na mesa, tá? É, Já tinha conversado com alguns dos outros fundos, os principais aqui, Monax, Kazek e o Canary, mas acabou que como o GFC fez uma proposta super rápida e ele entendeu que seria super interessante a gente conseguir fazer uma injeção de capital significativa agora para acelerar um pouco o business e chegar no final do ano com uma capilaridade um pouco maior e aproveitar o verão de uma maneira mais agressiva, né? Então acho que isso foi um pouco do racional deles e eu acho que para a gente também isso vai ser bem positivo. Que a estratégia inicial era a gente fazer uma captação um pouco maior, fazer uma extensão do seed, né, para fazer uma captação um pouco maior no final do ano, mas diante desse cenário acho que do ponto de vista de timing, de fato, é melhor a gente fazer um Series A agora, né? A oferta deles foi bem boa, eles colocaram uma oferta de 1,7 milhões de dólares de aporte por um post-money valuation de 5,8 milhões. Isso vai dar uma diluição de 25%, que é mais ou menos o range aí que acaba acontecendo numa rodada de Series A, tá? E vai ser feito um formato é um equity round, né? Eles vão comprar a participação na empresa e diante desse cenário vocês vão ter aí a opção de exercer um mútuo de vocês e também converter em participações na empresa dentro do limite do cap lá que foi negociado, tá? Eu tenho feito várias reuniões aí com advogados para entender os termos da negociação. É, Na verdade, a gente vai ter que fazer uma mudança de estrutura também da empresa. Eles solicitaram que a gente fizesse um flip-up da estrutura para Cayman e Delaware. Então, a gente vai ter que abrir uma empresa em Delaware que vai ser proprietária da Louco Brasil e vai ter que montar uma estrutura também em Cayman que vai ser proprietária da Louco em Delaware, tá? A princípio eu fiquei um pouco resistente em fazer essa estrutura, mas eu conversei com vários empreendedores e com alguns fundos e vi que de fato esse é mais ou menos o processo que está acontecendo aqui no meio de VC. Todas as startups que estão captando com esses fundos estão fazendo esse tipo de flip. Tanto Monax, Kazek, Redpoint, todos eles exigem que os empreendedores façam essa flipagem para que os investidores tenham menos risco e para que eles possam dar mais governança para os empreendedores, tá? Enfim, o BMA está assessorando a gente aí na análise dessa estrutura e também na negociação do term sheet com eles, em todos os termos da negociação, tá? E a gente vai ter que contratar um escritório fora do Brasil para montar toda a documentação, criar as empresas, montar os acordos de acionistas de lá. Então, hoje a gente está mais ou menos nesse estágio, a gente ainda não assinou o term sheet, até porque evoluiu, eles começaram com um formato, a gente assinar também um convertible note com eles e acabou migrando para um equity round. Então, a gente está com o term sheet na mão e na próxima semana já vou colocar os escritórios para começarem a trabalhar, tá? Vocês naturalmente vão ser impactados por isso também, vão ter que fazer alguns procedimentos aí para fazerem a flipagem para essa estrutura americana, tá? Eu vou colocar isso de uma maneira
bem fácil de vocês entenderem. O escritório vai dar todo o suporte para vocês, vai montar um tutorial, um passo a passo. Então, não se preocupem que vocês serão orientados de tudo que tem que ser feito. E é mais burocracia do que qualquer outra coisa, tá? Até onde eu consegui entender. E no momento certo eu vou passar essas informações para vocês, para que vocês possam tirar todas as dúvidas. O escritório vai ficar à disposição também para vocês poderem entender tudo que precisa ser feito e quais são os impactos disso para vocês, tá? Mas enfim, eu acho que o principal racional aí para tomar essa decisão foi de que esse movimento é necessário para que a gente tenha acesso a capital, seja com o DFC, seja com outros fundos que a gente vai fazer captação, tá? Então, essa decisão foi meio que tomada nesse sentido e agora vou dar sequência para poder receber esse aporte, tá? Então, o que a gente fez também com eles foi assinar um mútuo nos mesmos termos que eu assinei com vocês, para que eles pudessem depositar já caixa na empresa, para a gente não ter problema de caixa enquanto a gente fecha toda essa transição. Então, eles fizeram esse aporte, que vai dar caixa aí para a gente por mais uns 2 meses. E quando a gente finalizar a estrutura toda fora do Brasil, eles vão fazer um investimento por lá e com a grana desse investimento a gente vai repagar o mútuo aqui no Brasil para eles, tá? Eles não vão converter o mútuo que foi assinado. A gente fez até alterações no mútuo para isso. Então esse é mais ou menos aí o formato de tudo que está sendo feito. Fico à disposição também para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu peço um pouco mais de paciência também, que depois eu vou mandar com calma todas as instruções para que vocês entendam no detalhe tudo que vai ser feito, tá bom? Mas eu estou à disposição se precisarem. E adiante disso, a gente está fazendo uma revisão do planejamento estratégico aqui da Louco, repensando estrutura, velocidade, time, repensando um pouco a estratégia como um todo, né? Porque vai ter essa injeção de capital e acho que até o final do ano a gente precisa ser um pouco mais agressivo. Então a gente começou a fazer esse planejamento estratégico aqui com os diretores, essa semana a gente vai fazer com o restante do time todo e vai começar a detalhar um pouco mais o que a gente vai fazer. Inicialmente já é claro que a gente precisa trazer algumas peças-chave para o time, a gente precisa de um head comercial imediatamente, uma pessoa que tenha bastante experiência em execução, que já tenha passado bastante pelo campo e que também sabe fazer planejamento comercial. Então a gente está falando aí de um cara sênior, que tem aí pelo menos uns 8 anos de experiência comercial, tá? Então se vocês souberem de alguém, isso ajuda bastante. E também a gente precisa trazer alguém de finanças para dentro do time, para a gente começar a olhar para os números de uma maneira mais criteriosa. Acho que não precisa ser ninguém super sênior, mas alguém que tem uma boa visão de orçamento, de corporate finance, que ajude a gente aí nessas projeções, medir resultados, etc., de uma maneira mais sistematizada. Então acho que essas são as 2 cadeiras principais que a gente está recrutando, tá? Obviamente vai mexer um pouco nos times de base também, trazer uma turma mais de digital para marketing, alguma coisa de P&D, são coisas que a gente ainda está discutindo, enfim, para pensar como que a gente vai alocar esses recursos de uma maneira bem eficiente, mas certamente os recursos vão ser alocados aí essencialmente em marketing, né, em expansão comercial, os freezers e etc., e também em P&D para a gente continuar trazendo inovações e continuar se diferenciando, tá? Então acho que essas são as principais informações. Além disso, tentando sintetizar aí, a gente começou no Pão de Açúcar essa semana. Desde semana passada a gente começou a distribuir, mas agora a gente já está em todas as lojas que estavam combinadas, são 23 lojas. Ainda não dá para saber como está sendo a performance, porque está muito no início, mas a gente está com uma visibilidade muito boa, a expectativa é excelente. Ontem, inclusive, eu participei de uma reunião interna deles para apresentar o projeto para equipes de loja que vão ser responsáveis por acompanhar o produto. E o Pão de Açúcar está levando bastante o projeto para dentro da empresa, para os diretores, etc. A gente está discutindo, inclusive, outras parcerias para serem feitas com eles. Então, acho que tem muita coisa legal para sair daí, tá? A gente começou também no Facebook esse mês. A gente abriu as 2 lojas do Oba finalmente e começou no Empório, em São Paulo, em uma loja como teste, e dando certo a gente expande para as outras 6, tá? Então acho que essas são as principais coisas além da questão do investimento.
Como eu disse, fico à disposição aí se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem e a gente bate um papo com calma também. E depois eu mando mais informações, tá certo? Obrigado, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.